Atos 20, versículo 17. Diz assim: De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vem o foco do nosso texto, que vai dos versículos 22 a 24. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, preste atenção nesse versículo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Olha a dedicação do apóstolo Paulo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, desde que eu testemunhe do Evangelho do Senhor Jesus. Olha que comprometimento com a obra do Senhor, que comprometimento com o Senhor que o salvou. Mas isso não foi algo exclusivo da vida do apóstolo Paulo. Sim, isso esteve presente nele, e nós vamos meditar como ele estava pronto a viver para o Senhor e morrer para o Senhor. Mas isso esteve presente na vida de muitos outros. Quando nós lemos os relatos dos primeiros anos da igreja, nós vemos os relatos da história dos mártires. Mártire é justamente testemunha, vem da palavra grega que é usada para testemunhar, para testemunha. Esses homens de Deus foram homens que estavam prontos para testemunhar do Evangelho, não só com suas palavras, dizendo Jesus te amo e entregando panfletinhos no meio da rua, mas dispostos a entregar a vida para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Homens que foram queimados, homens que foram entregues às feras, homens que foram decapitados e que morreram dos mais diversos modos, tudo por amor ao Senhor deles. Inclusive, isso não foi algo também exclusivo da época dos primeiros anos da igreja. Nós vemos isso em todas as épocas. Houve na história da igreja um povo chamado morávios. Os morávios foram pessoas que amaram ao Senhor com tanta dedicação, que dentre outras coisas que eles fizeram para anunciar e testemunhar do seu Evangelho, eles chegaram a, sendo livres, se venderem como escravos para conseguir falar do Evangelho a escravos, que eles não conseguiriam chegar para anunciar de outra forma. Homens que tinham tanto amor pelo Senhor e uma certeza tão grande de que o Senhor estava com eles e de que a vida não era preciosa para eles mesmos, contanto que pregassem e anunciassem o Evangelho, que eles conseguiam descansar mesmo diante dos maiores dos perigos. Tanto que foi assim que John Wesley, um dos grandes pregadores da história da igreja, se converteu. John Wesley já se entendia, de certa forma, como convertido, ele já era um pregador. Estava, inclusive, em viagem missionária, quando estava em um barco. Uma tempestade muito forte caiu e aquele barco começou a ser abalado pelas tempestades, pelas ondas do mar. E ele começou a se desesperar.
John Wesley não tinha certeza da salvação. Ele não conseguia descansar no Senhor. Mas naquele navio também estavam alguns morávios, que em meio à tempestade, ao risco seríssimo de morte, não estavam chorando, não estavam desesperados, mas estavam louvando o Senhor com paz no coração, com alegria, sabendo que para eles a vida não era preciosa em si mesma, desde que eles vivessem para o Senhor. É esse mesmo espírito de dedicação e de amor ao Senhor que todos nós cristãos somos chamados a ter. De descansar no Senhor e de testemunhar do Evangelho dele, acima e independente de todas as coisas. E esse texto que nós meditamos aqui vai então nos ensinar que testemunhar é mais importante do que viver. Testemunhar é mais importante do que viver. E por que isso? Em primeiro lugar, porque o Espírito nos dirige a ver as coisas assim. Uma vez tendo sido salvos, uma vez que o Espírito habita em nós, ele transforma a nossa maneira de ver o mundo. Ele transforma a nossa maneira de olhar para as coisas. Porque quando vemos as coisas do alto, nós não queremos mais nos satisfazer nas coisas da terra. Elas se tornam pequenas, sem valor diante disso. O Espírito transforma a nossa visão dessa forma. E é isso que o Espírito fez com o apóstolo Paulo. Aqui nós vemos nos versículos e capítulos anteriores que Paulo, depois de ter passado anos ensinando ali na escola de Tirano, ele decidiu então ir para Jerusalém e dali para Roma na sua terceira viagem missionária. Não era a primeira. Paulo não estava como um jovenzinho que ouviu uma pregação do John Piper, super animado com anunciar o evangelho em um local perseguido, achando que isso é lindo, mas sem experimentar a dor daquilo, só na empolgação. Paulo já tinha experimentado as dores no próprio corpo. Paulo já havia sido apedrejado, Paulo já havia sofrido de todas as formas. Mas mesmo assim, conduzido pelo Espírito, com o Espírito agindo no coração dele, ele conseguia olhar para o mundo, não enxergando no mundo valor em si mesmo, não enxergando na vida valor nela mesma, mas apenas como um instrumento, um caminho para anunciar o Evangelho e para viver para a glória dele. E então, tendo esse desejo de começar a sua terceira viagem missionária, Paulo decide ir para Jerusalém para ir para Roma, mas antes, como um bom pastor que ele era, um plantador de igrejas, o maior plantador de igrejas de todos os tempos, Paulo decide parar para falar com os líderes da igreja de Éfeso. Mas sabendo que, muito provavelmente, se ele fosse para lá, as pessoas iriam detê-lo durante muito tempo, e ele não queria isso agora, ele queria continuar a sua carreira, ele queria continuar a anunciar o seu evangelho, ele então se encontra em um outro local, em Mileto, onde ele vai ali falar com os presbíteros dessas igrejas para conversar com eles e se despedir deles. Os anciãos, os presbíteros, não são, como nós olhamos nos dias de hoje, pessoas velhas necessariamente. Devia ter também pessoas de mais idade entre aqueles. Mas os anciãos, os presbíteros, são os líderes da igreja. Eram isso que eles eram. Eles eram pessoas com conhecimento, com sabedoria, reconhecidos pela própria igreja dessa forma, eram os pastores que a igreja havia elegido, e como líderes da igreja responsáveis por ensinar e pastorear e cuidar daquela igreja, daquelas pessoas. E Paulo, sabendo da importância dessa tarefa, de liderar, pastorear e cuidar, ele vai então se dirigir a esses líderes para renovar diante deles o amor e a dedicação por anunciar o Evangelho acima e independente das circunstâncias. Paulo vai lá para lembrá-los que ele mesmo viveu dessa forma. Que enquanto ele estava ali entre eles, ele não cessou de testemunhar desse Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, de apontar o caminho do Senhor e mostrar que Jesus
é o único caminho, é a verdade e a vida. Paulo, então, falando com esses homens, começa a discursar para eles sobre isso. E então, na segunda parte desse discurso, é onde nós encontramos o foco do nosso texto, o foco da meditação que eu quero fazer com vocês aqui, que é dos versículos 22 ao 24, onde nós aprendemos que testemunhar é mais importante do que a própria vida, testemunhar é mais importante do que viver. Então, depois de ter passado todo esse tempo lá, lembrando esses homens disso, Paulo diz, olha, eu fiz isso, eu anunciei o evangelho, eu estive entre vocês, mas agora, e aí começa o versículo 22, e agora eu pretendo ir para outro caminho, eu pretendo seguir a minha carreira, eu pretendo continuar a obra que o Senhor Jesus me chamou para fazer. Agora, depois de ter passado todo esse tempo, Paulo decide então anunciar o evangelho para outro povo. Lembrando que o evangelho não é exclusivo para um local só, mas ele é para ser anunciado em todas as regiões da terra. Lembrando, inclusive, que o nosso Jesus, o nosso Senhor, o Senhor de Paulo fez. A gente já pregou aqui, já meditou em Marcos 1, do 35 ao 39, quando Jesus, depois de ter curado uma multidão, depois de um dos sábados mais cheios da vida dele, ele então sai para orar de madrugada, ao invés de simplesmente descansar. E depois da madrugada, quando finalmente os discípulos acordam e encontram a multidão ali em busca de Jesus, eles saem correndo em busca de Jesus, tentando de todas as formas encontrá-lo, para que então, quando o encontram, e basicamente como se quisessem dizer, olha, as multidões estão ali à sua procura, você não vai curá-los? E Jesus os lembra, olha, eu não vim para isso. Eu vim para anunciar o evangelho. Eu não vim para dar vida física simplesmente, mas para dar vida espiritual, porque cuidar do que é eterno é mais importante do que cuidar do que é passageiro. Então Jesus diz, olha, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, para que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Paulo entendia isso. Paulo entendia que ele tinha que pregar o evangelho a todos os locais. E ele entendia isso por quê? Porque o Espírito Santo o dirigia a ver as coisas assim. É assim que o Espírito age no coração de todos. E olha só essa palavra que é usada no versículo 2. E agora, impelido pelo Espírito, dirigido, arrastado. A palavra usada aqui no original, na língua original, para impelido, tem um significado literal de algemado. É como se o Espírito tivesse a tal ponto cativado Paulo, encontrado Paulo, abraçado Paulo, segurado Paulo, que ele fosse arrastado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Mas não arrastado contra a vontade dele, arrastado pela graça do Senhor que nos conduz a ver as coisas assim. Arrastado para pregar esse evangelho. Paulo, então, estava de tal forma preso, constrangido, que ele é levado a fazer a vontade do Espírito. E essa não foi uma decisão que ele tomou sem pensar. Ele não estava ali seguindo a vontade do Espírito de última hora, no momento de empolgação, mas já fazia tempo que o Espírito estava agindo na vida dele para levá-lo a fazer essa obra. E então, nós vemos Paulo ali, sabendo o que era seguir a Deus, já tendo experimentado na pele, sabendo então de tudo isso, se dedicando mais uma vez a ir para Jerusalém para pregar esse evangelho, mas como eu falei, não sem antes parar e passar esse último tempo com os irmãos, se despedindo e animando os irmãos para que eles também tivessem esse mesmo espírito, para que eles fossem imitadores de Paulo, como Paulo era imitador de Cristo, para que eles se dedicassem a viver e pregar e testemunhar desse evangelho, se preciso, a custo da própria vida. O próprio Paulo não temia os perigos para a sua vida. Ele estava tão convicto do Evangelho, da obra do Senhor, que ele estava pronto para viver para a glória desse Deus de qualquer maneira. E agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Paulo não tinha certeza do que ia acontecer. Ele não tinha visto numa visão que, olha, eu vou chegar lá e vai acontecer dessa forma. Ele sabia algumas coisas,
mas ele não sabia tudo. E o que é que ele sabia? Que ele ia converter multidões? Era por isso que ele estava dedicado aí? Não. Paulo sabia que o sucesso da obra, as conversões não dependiam dele, mas do anunciar do Evangelho que é aplicado no coração dos eleitos do Senhor por meio da ação do Espírito. O que Paulo queria era anunciar o Evangelho e cumprir sua obra, mesmo diante dessas dúvidas. Mas uma coisa ele sabia, e é isso que nós vemos aí no versículo 23. Ele diz no versículo 22 que não sabe o que vai acontecer, mas no 23 ele diz, exceto, olha, tem uma coisa que eu sei, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Você estaria disposto a seguir a vontade de Deus para um local desconhecido, sem saber para onde você estava indo? Sem saber o que aqui ia acontecer ali? Semelhantemente ao que Abraão, por exemplo, fez, aquele que é considerado o pai da fé. Você estaria disposto a deixar o seu trabalho, deixar a sua vida, o seu conforto, o seu egoísmo, para fazer a vontade de Deus da maneira que Ele chamar você? E se, ao invés de não saber o que ia acontecer, você ainda soubesse que ia acontecer uma coisa, mas que essa coisa seria sofrimento, seriam prisões? Você estaria disposto a atender o chamado do Senhor e ir para onde Ele está lhe chamando, mesmo sabendo que ali você encontraria sofrimento, que você encontraria prisões, cadeias, tortura? Paulo estava pronto. Paulo estava pronto a dar a vida dele por amor a Cristo. Mas por que isso? Por que isso? Porque ele sabia que a vida dele não era dele. Se ele estava em Cristo, ele tinha morrido já. Ele tinha morrido para si mesmo. A vida que supostamente era dele, na verdade era do Senhor dele, que não morreu por ele para que ele vivesse para si mesmo, mas para que ele morresse para si mesmo e vivesse e também estivesse disposto a morrer para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Era isso que Paulo estava disposto a fazer. Paulo, então, conduzido pelo Espírito, sabia que prisões esperavam, que sofrimentos o esperavam. Vários homens de Deus, capacitados pelo Espírito, haviam mostrado isso. Se você depois, em casa, quiser olhar os versículos anteriores, você vai notar como alguns homens tinham dito, Paulo, é isso que aguarda você em Jerusalém, Paulo. É sofrimento. Inclusive um profeta chegou para ele e diz, olha, assim que você chegar lá, você será preso. Você encontrará perseguição, oposição. Paulo já havia sido avisado pelo Espírito. Inclusive, um parêntese que eu faço aqui é que o Espírito não tinha, nesse momento, falado com Paulo no ouvido, falado com Paulo no coração ou algo do tipo. O Espírito tinha usado homens de Deus para falar. E as Escrituras estão dizendo que quem alertou a Paulo sobre isso foi o Espírito. Homens falaram, Paulo, é isso que vai acontecer. E Paulo está entendendo, o Espírito falou. As Escrituras estão dizendo, o Espírito falou. Então lembre-se que quando homens de Deus, guiados pela palavra, lembram a você o que as Escrituras dizem, não são homens falando, mas é a palavra falando. Se está na palavra, se você consegue olhar para as Escrituras e ver aquilo escrito ali, então não são os homens falando para você aquilo, mas é o Senhor, usando todas as circunstâncias que Ele domina, porque Ele é soberano sobre tudo, para lhe lembrar daquela mensagem, para lhe lembrar de viver daquela forma. É isso que está acontecendo agora. Sim, eu sou um homem, eu sou um pecador, assim como você é. Mas o que nós estamos fazendo aqui é meditar na palavra. E se você olha como bereano que deve ser, olha para as Escrituras e vê nas Escrituras isso como uma verdade, vê que não é algo que eu estou inventando, lembre-se, não sou eu falando, mas é a palavra, é o Espírito lhe lembrando de viver assim e de olhar para a vida dessa forma.
Paulo estava ciente do que aconteceria, mas mesmo assim ele estava disposto a testemunhar com a sua vida, porque é isso que o Espírito faz no nosso coração. Ele nos dá o desejo de viver para o Senhor independente das circunstâncias. Eu não só vivo para o Senhor quando está tudo bem, eu vivo para o Senhor em qualquer situação. É isso que você deve dizer. É isso que você deve lutar para fazer. Como é que você tem olhado para a vida no Senhor? Você acha que é uma vida em que um gênio da lâmpada vai atender a todos os teus 3 pedidos ou infinitos pedidos? Ou você entende que Ele já atendeu ao pedido mais importante que você poderia fazer, de lhe salvar da condenação do pecado, de lhe dar uma nova vida em Cristo, de adotá-lo sem que você merecesse, como filho dele, para que então você experimentasse quão bom Ele é. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como é que você tem enxergado as coisas e a vida que Deus lhe chamou a ver? O Espírito nos conduz assim. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que eu enxergo as coisas plenamente assim. É difícil. Mas sabe como a gente vai conseguir enxergar melhor as formas assim? As coisas dessa forma? É se enchendo mais desse Espírito. Não é o Espírito que nos conduz a ver as coisas assim, saber olhar para o mundo e estar disposto a dizer não ao mundo e sim a Deus? Então se encha mais desse Espírito, busque mais esse Espírito. E como é que você vai fazer isso? Como é que o Espírito vai habitar mais fortemente no seu coração? É por meio dessa palavra. O quanto você tem meditado nela. Hoje nós estamos, o quê? Dia 7? Dia 8. Dia 8 já. 8 dias se passaram desse ano. Quantas horas desses 8 dias você se dedicou ao Senhor? Como nesses 8 dias você parou de viver para si mesmo e viveu com mais empenho e dedicação para o Senhor? Você é chamado para olhar para a vida e enxergá-la como menos preciosa do que o testemunhar e o viver esse Evangelho. Não desperdice isso. Testemunhar do Evangelho é mais importante do que viver. E o segundo motivo, além do Espírito nos fazer ver as coisas dessa forma, está na coisa em si. Está na razão de que o valor da vida é testemunharmos o Evangelho. Testemunhar do Evangelho é mais importante do que viver, porque a importância de viver, a utilidade de viver, o valor de viver é justamente testemunhar desse Evangelho. Se você arranca da sua vida o testemunhar desse Evangelho, você tirou o valor da vida. A sua vida ficou sem importância, sem valor, sem utilidade. É uma vida inútil. Olha só o que é que Paulo vai dizer no versículo 24, como nós lemos, vamos refletir mais uma vez. Eu sei que me esperam tribulações e sofrimentos, versículo 23, mas no 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha só, olha para o texto, vê o que o texto está dizendo, não sou eu, é o texto. A vida não é preciosa, não era preciosa para Paulo, a não ser que a única maneira da vida ser preciosa era se ele anunciasse esse Evangelho, que ele continuasse a carreira que ele foi chamado para correr, que ele continuasse o caminho que ele foi chamado para andar, que ele seguisse os passos do seu mestre e fizesse a sua vontade. Esse era o objetivo de Paulo, foi para isso que ele foi chamado. Carreira aqui é uma linguagem realmente de atleta, de alguém que era chamado para dominar a si mesmo, se capacitar e correr ali naquela prova. Pensa aí num Usain Bolt da vida que se prepara para correr aquela corrida, para
fazer o máximo que pode, para dar o máximo de si, até sua última gota de suor. Engraçado. O Evangelho é comparado a isso, a uma carreira, a uma corrida. Mas, tristemente, enquanto quando nós olhamos para essas corridas e essas provas atléticas, os homens ali parecem realmente viver para aquilo. Eles acordam na hora certa para ter mais disposição. Eles se alimentam da melhor forma possível para ter mais força. Eles treinam pensando em como vão executar aquela obra com mais capacidade. Eles fazem tudo sem esquecer, sem tirar a mente e a visão da prova que eles têm para correr. Eles vivem para aquilo. Comem, bebem, ou seja, mais o que quer que eles façam. Tudo eles fazem para a glória daquela corrida. Mas e você, que é chamado para uma corrida também? A carreira que Paulo está falando aqui era a carreira especificamente dele, mas no sentido é uma carreira de todos. Qual era a carreira de Paulo? Qual era o ministério de Paulo? Testemunhar do Evangelho. Não foi isso que Deus nos chamou a fazer? Chamou cada um de nós a fazer discípulos em todas as nações, ensinando para eles qual é o Evangelho, qual é a obra do Senhor desse Evangelho. Se atletas que fazem isso para conquistar sucesso, dinheiro, fama, são capazes de treinar e se dedicar e viver dessa forma para alcançar os seus objetivos, por que a gente é tão preguiçoso, tão acomodado, tão incrédulo e contraditório em dizer eu amo ao Senhor de todo o meu coração e cantar como nós cantamos aqui mais cedo, mas na hora que a segunda chega e nós temos que trabalhar, nós não pensamos, eu vou acordar nessa hora, porque essa hora me dá mais disposição para conseguir trabalhar com mais capacitação, porque quando eu trabalho eu estou fazendo uma obra de servir ao próximo, para que ele veja minhas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu, e assim o nome do Pai seja exaltado. Eu vou me alimentar com esses alimentos, não com aqueles, porque assim eu vou ter mais disposição para conseguir fazer essas coisas e menos sono, menos cansaço, menos preguiça. Eu vou estudar isso ao invés de passar horas no Netflix, porque eu quero aprender mais para ter conhecimento, para usar e para ser um servo mais capacitado para cumprir a minha obra, cumprir a minha carreira. Por que nós não fazemos como Paulo fez, como os atletas fazem? Falta de fé. Eu não estou dizendo que você não tem fé para ser salvo. Eu estou dizendo que a sua fé, assim como a minha, precisa crescer. Na maior parte das vezes, nós temos que dizer para o Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Sim, talvez você seja salvo, eu espero que sim, e até que se prove o contrário, eu creio que sim. Mas como você tem vivido como um salvo? Como você tem vivido cumprindo o objetivo da sua salvação? Anunciando esse Evangelho, vivendo para a glória do Deus desse Evangelho. Paulo estava disposto a dar a vida por amor a Cristo, assim como Cristo deu por ele. O único valor que ele enxergava na vida era o de servir a Deus. Olha só, quando a gente vai lá para Filipenses, Filipenses capítulo 1, e você vê ali Paulo falando sobre a obra dele. Ele diz assim, versículo 20, minha ardente expectativa, capítulo 1, versículo 20 de Filipenses. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu viva para Cristo. A não ser que eu viva anunciando o Evangelho de Cristo.
E se eu tiver que morrer por Cristo, para mim é lucro. Porque o único objetivo da vida mesmo é anunciar o Evangelho. E se eu não posso mais anunciar esse Evangelho, se algo me impede de anunciar, eu estou disposto a morrer anunciando. Porque senão minha vida já pereceu, já não tem mais valor. Mas se eu morro em Cristo, eu posso estar certo de que é muito melhor, porque é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Mas por causa, versículo 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. O que Paulo está dizendo aqui em Filipenses é o que ele disse aqui em Atos. É como a vida só tem importância se for para viver para Cristo, para completar a carreira, para fazer a vontade do Pai. Se não for isso, a vida não tem importância, não tem utilidade. Se você vive para si mesmo, se você acorda, trabalha, estuda, assiste TV, mexe no celular, você faz a sua vida para si e esquece de viver para Deus, de testemunhar o Evangelho, de se capacitar para fazer isso com mais excelência, qual é o valor da sua vida? O que tem nela que é precioso o suficiente para que você continue vivendo, respirando? Não desperdice a sua vida. Lembre-se disso. Não desperdice a sua vida. É melhor morrer do que desperdiçar a vida. É melhor morrer em Cristo do que desperdiçar a vida longe dele. Sem fazer a vontade dele, sem cumprir a obra dele. Reflita sobre isso agora, porque eu não estou falando isso aqui para missionários específicos, eu estou falando para você. Eu estou falando para todos vocês. Não desperdice a sua vida. Seja se você tem 18, 50, 70, a idade que você tem. Se você é criança, não importa a sua idade. Não desperdice, não viva para si mesmo, viva para Deus. Conheça mais esse Deus, porque a utilidade da vida não é brincar, não é estudar, não é trabalhar, não é constituir família. É viver para Deus, é testemunhar do Evangelho de Deus. Todas essas coisas só têm valor quando nós as fazemos para a glória desse Deus. Se você tira Deus da equação, o valor é zero. Se você tira Deus da sua vida, você já morreu. Sua vida não tem utilidade. Mas não adianta você dizer, não, eu quero viver para Deus, se você não faz isso desde as coisas mais simples também. Não pense assim, ok, amanhã eu vou abandonar meu trabalho e vou para a África anunciar o Evangelho. Se você quiser fazer isso, glória a Deus. Mas o que eu quero é que você saiba viver para Deus, desde as coisas mais simples até o seu último fôlego de vida. Que você saiba acordar pensando em Deus. Que você saiba deitar pensando no Senhor. Que você saiba viver pensando na glória desse Deus. Que você escolha o que você se alimenta. Que você escolha o que você faz, o que você trabalha, a maneira que você vive pensando na glória de Deus. Que você busque se capacitar mais. E o início da sua capacitação está aqui. A base de tudo está aqui. Porque isso agora talvez esteja tocando o seu coração. Mas se você não for lembrado disso amanhã, seu coração começará a se tornar de pedra de novo. Porque é isso aqui que rega e aviva a nossa alma. É a palavra do Senhor. O quanto você tem meditado nela. Não adianta você vir para cá aos domingos se durante a semana você não medita na palavra. Não adianta você vir aqui e orar comigo 15, 20 minutos se durante a semana você não ora. Não adianta você dizer que ama a Deus se as suas ações demonstram que você ama ao mundo ou a si mesmo. Mas Deus ficou de lado. Não desperdice a sua vida. Viva para a glória de Deus e esteja disposto a morrer para a glória de Deus. Isso não é algo que acaba em momento nenhum na sua vida. Só vai acabar quando você morrer. O único segundo que você não vai, teoricamente, precisar viver para Deus
é quando você morrer. Apesar de que, se você está em Cristo, você continuará vivendo para Ele. Mas se você está respirando, respire para Deus, viva para Deus, não para amigos, não para namoro, não para casamento, não para estudo, não para... Viva para Deus. Faça essas coisas para Deus. Seja luz na vida de todas as pessoas à sua volta. Mas não pense que, assim como no trabalho, que quando você tiver 60 e poucos anos, você vai se aposentar, que algum dia você vai se aposentar do Evangelho, se aposentar da obra de testemunhar. Se você está pensando assim, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é um trabalho do qual nós nos aposentamos. É um trabalho para o qual nós vivemos todos os dias da nossa vida, a todo momento. Não espere, é porque agora eu estou cansado, já alcancei certa idade, agora eu vou descansar. E eu sei que muitos aqui não estão em idade de aposentadoria. Então por que eu estou falando isso? Porque um dia você vai estar, e porque talvez você já esteja pensando, eu vou trabalhar até tal idade, depois eu vou parar, vou para a praia, vou ficar descansando, vou ficar assistindo filme. Mas a vida não foi chamada para isso. Sua vida não vai ter valor se for isso. Que você já pense, desde agora, até o dia que supostamente fosse o momento de você se aposentar. Eu só me aposento, eu só paro quando Deus me parar. Quando Deus parar o meu coração. Porque enquanto Ele bater, Ele vai bater para Deus. Ele vai servir a Deus. Não desperdice a sua vida. Deixe de viver para si mesmo. Viva para a glória desse Deus e morra para a glória desse Deus. Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Nada vai nos separar, nem mesmo a morte vai nos separar de Cristo. Por isso que Paulo estava pronto para morrer por Cristo. Porque ele sabia que se ele vivia em serviço ao seu Senhor. E se ele morria indo para o seu Senhor. Quer pois você viva, quer pois você morra, que você faça isso para o Senhor. Não desperdice a sua vida. Viva para a glória de Deus, porque o valor da vida é Deus. O valor da vida é testemunhar do Evangelho, é pregar, é meditar na palavra, é orar, é louvar, é trabalhar pensando em como sirvo ao próximo para Deus, é respirar para Deus. Testemunhe, porque testemunhar é mais importante do que viver, porque é o Espírito que nos dirige a ver as coisas assim, e porque a vida só tem valor no testemunhar do Evangelho. Que essa palavra seja guardada no seu coração, mas não fique ali só, ela transborde na sua vida, para a vida de outros, que você pregue esse Evangelho, que você testemunhe, que você crie oportunidades de anunciar o Evangelho, seja na rua, de casa em casa, seja na sua família, seja entre os seus amigos, seja no seu trabalho, seja na fila do supermercado, seja no Uber, seja um evangelista, um missionário, que a todo momento você tente apontar para Deus. Isso é o que você é. Você é apenas um holofote que deve ser direcionado para Deus. Enquanto as pessoas tentam inverter achando que o mundo foi criado com holofotes apontados para nós, a verdade é que nós somos apenas holofotes que devem apontar para Deus, com a luz que vem do próprio Deus. Se você acha que é difícil, mas lembre-se, você não está sozinho. Você não vai conseguir fazer isso pela sua própria capacitação. É o próprio Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que vai lhe capacitar, é Deus que vai lhe conduzir, e em Deus você terá força para fazer isso. Mas, clame por Deus, busque a Deus, se encha desse Deus, para que Ele seja o próprio combustível que o ajude a servi-lo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que essa palavra não se perca, Pai, que ela não se perca, que ela produza transformação verdadeira no nosso agir, desde já e sempre. Que, Pai, tenhamos mais desejo de viver para Ti, que entendamos que, se estamos no Senhor,
Já estamos vivendo para o Senhor, mas temos que viver então com toda a dedicação, não de maneira parcial, porque uma dedicação parcial não é dedicação verdadeira. Que o Senhor nos faça viver com todo o nosso fôlego, toda a nossa força, amar ao Senhor, servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos, com tudo que nós falamos, com tudo que nós somos. Que o Senhor nos faça sair da zona de conforto e parar de desperdiçar a nossa vida e vivê-la para a Tua glória. Porque o único valor da vida se encontra no Senhor e se encontra em viver para o Senhor. Que assim como Paulo foi capaz de um dia dizer que estava pronto para entregar a vida pelo Senhor e um dia pôde então dizer: eu completei a minha carreira por amor ao meu Deus, que nós vivamos agora dizendo para Ti: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu testemunhe do Teu Evangelho. O único valor da minha vida é viver para o Senhor. E que um dia nós também possamos dizer: nós completamos a nossa carreira, guardamos a fé e no Senhor receberemos a coroa que nós não merecemos pelas nossas obras, mas por causa de Cristo, e que nela, no Senhor, encontremos a alegria eterna e vivamos eternamente Te louvando e nos alegrando em Ti. Que o Senhor tenha misericórdia e nos preserve, restaure a nossa força para seguirmos nessa corrida, para corrermos mais uma volta, todas as voltas que o Senhor nos chamar a dar. Por favor, Senhor, nos capacite, nos faça viver e morrer pelo Senhor. Estamos prontos para abrir mão de tudo por amor a Ti, porque o que temos é para o Senhor. Nos dê, Pai, esse desejo e opera em nós essa vontade. É o que nós Te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, aquele que foi o exemplo perfeito do que Paulo falou, aquele que sacrificou a vida por esse Evangelho, sacrificou a vida para nos salvar, aquele que não considerou a vida preciosa para si mesmo, mas a entregou por amor de nós. Que nós, nele, sejamos salvos. E assim como Ele não considerou a sua vida preciosa, mas se entregou por nós, que nós não consideremos a nossa vida preciosa para nós mesmos, mas nos entreguemos a Ele e por Ele. Em nome dEle, amém. Amém.